Olá, eu sou o professor Rogério e nós vamos dar continuidade aqui às nossas aulas, né, sobre, né, a visão política, né, então como, né, a política e a história, qual é o papel da filosofia dentro da história. Então, na aula passada nós estávamos falando de uma obra, né, do Immanuel Kant, que é a história natural e universal, né? Então, ele trata como se a história fosse baseada em que todos estão sendo destinados ao progresso, só que ele vai dar continuidade à sua obra, né? Então, no primeiro momento, nós estudamos 4 preposições, né? Proposições, e hoje nós vamos dar continuidade a essas proposições, só que aquilo que o Kant ele trabalha como missão, né? Então, a missão, a tarefa, né? Então, a tarefa histórica do homem, né, perante a história. Né? Então, como é que o homem, ele, né? Então, a tarefa histórica da humanidade, né, dentro do progresso. Então, como é que o homem, né? Então, quais são as missões dadas pela natureza para que a humanidade, né, ela busque o seu progresso. Então, a tarefa histórica, né? Então, nós não estamos aqui a passeio. Então, o que nos faz, né, como os agentes históricos? Então, nós vamos introduzir aqui, então, as 4 primeiras proposições da obra de Immanuel Kant nos mostrou que somos condenados ao progresso, né, pois nascemos com as ferramentas para tais finalidades. Então, o Kant, né, então, as 4 primeiras preposições, ela vai dizer o seguinte, que o homem ele já tem dentro de si essas ferramentas. E qual a finalidade dessas ferramentas? Nos levar ao progresso. Então, somos também fruto da passagem, né, das habilidades e conhecimento adquiridos pelas gerações anteriores, usando, né, para o progresso das nossas sociedades. Então, nós somos frutos, né, então nós somos a continuidade desse movimento. Né, então, nós vamos dar continuidade. Mas o que fazer com este progresso? Né, então, isso será a resposta que estarão contidas nas proposições seguintes da obra de Kant, né, que mostra as proposições para a história da humanidade, né, tornando a busca por esses resultados. Então, isso começa principalmente com a quinta proposição, né, que é a igualdade dos direitos individuais e do bem comum. Então, o Kant, nessa quinta proposição, né, ele vai trabalhar, né, os direitos individuais. Né? Então, como é que nós vamos chegar a essa visão? Tanto é que eu usei aí um símbolo que é uma balança. Né? Então, uma balança, né? E como é que essa balança, para que ela serve? Né? Então, para que haja equilíbrio. Né? Equilíbrio nos dois pratos. Então, a busca desse equilíbrio é importante para que nenhum seja mais beneficiado do que o outro. Mas vamos conversar um pouquinho assim. Então, primeiro, a construção de uma sociedade em que a liberdade seja limitada, né, por leis justas em razão à liberdade individuais e bem-estar comum. Então, leis justas, né, leis justas que busquem a razão, a liberdade individual. Então, a razão, o conhecimento, que seja justiça a partir do conhecimento e não apenas a partir da do seu nascimento. Bem, então, os direitos individuais, a capacidade de que o sujeito seja dotado de condições para se desenvolver e conseguir o progresso. Então, essa questão de liberdade, né? Então, a capacidade dos direitos individuais. Então, que todos tenham os mesmos direitos, e isso vai favorecer ao desenvolvimento igual, ao desenvolvimento igualitário de uma certa forma, né? Que todos tenham as mesmas visões, as mesmas oportunidades. Bem, e quando ele trabalha essa visão de bem-estar comum, as limitações para que todos possam se desenvolver assim, dotado a todos da mesma premissas de direito. Então, todos são iguais, independentemente da sua posição sociais. Então, ele usa uma metáfora, que é uma metáfora bem interessante, que é a metáfora das árvores dentro de uma floresta. Então, para que uma pessoa ela possa crescer, né, como uma árvore, sem ter, suas limitações, ela deve crescer isolada. Né? Então, para que ela seja independente das relações com os outros, né, então ela deve ser isolada dentro do contexto. Então,
essa árvore, para que ela cresça sem limites, ela deve crescer em um canto, e não no meio de outras árvores. Porque para que haja esse desenvolvimento, principalmente o crescimento, para que todos tenham um crescimento igual, né? Então eles vão crescer cada vez mais, então eles vão buscar cada vez mais, né, a luz. E isso, isso vai, fazer com que aquelas outras plantas que não têm essa mesma habilidade de crescer muito, elas sejam limitadas, né, porque elas vão conseguir captar a mesma quantidade de luz, dificultando o seu desenvolvimento. Então, a partir disso, então, para o Kant, essa visão da árvore, então, para que uma pessoa ela não tenha que se submeter, que ela não tenha que se limitar, né, dentro de não infringir a liberdade do outro, então ele deve crescer isolado, e não em sociedade. Né? Porque a sociedade é isso, a minha liberdade, ela termina onde começa a do meu semelhante. Então eu não vou poder fazer tudo aquilo que eu quero, eu vou ter que me submeter a uma ordem social, né, a um sentido onde eu não vou prejudicar o meu semelhante, para que haja o desenvolvimento, né, o progresso igual. Bem, então, a sexta tem a ver com a prática da justiça. Né? Então, como a justiça ela vai ser praticada? Né? Tanto é que eu usei aí, né, uma outra balança, só que segurada por uma, no caso aí, né, por uma semideusa. Né? E a questão do quê? De que a justiça é cega. A justiça ela não deveria ter, né, caráter de escolha. Então, a justiça ela deve ser praticada sem olhar a quem. Né? Então, para Kant, o ideal seria que as leis fossem aplicadas para controlar a liberdade dos indivíduos, assim possibilitando o desenvolvimento de uma sociedade justa. Então, as leis, Então, as leis ela devem limitar tanto os mais poderosos, tanto aqueles que não têm esse mesmo privilégio. Então, controlando, Então, a crítica apresentada na obra é de muitas vezes as leis são usadas para fins pessoais, deixando de ter caráter impessoal e passando a seguir valores autoritários de seus legisladores. Então, a lei, muitas vezes, principalmente em países que esse sistema ele não é bem organizado, então a lei ela passa a ter caráter para influenciar e beneficiar grupos, e não a sociedade de uma forma geral. Então, a crítica apresentada pelo Kant é muitas vezes sobre como essas leis ela criam sistemas autoritários. Então, a lei, no caso, para os meus aliados, nós podemos negociar, e para os meus opositores, a lei, a força da lei, e não uma possibilidade de trabalhar, de discutir essa aplicação. Para Kant, não, todos devem ser influenciados e a lei deve ser aplicada de uma forma direta, e não sobre visões interpessoais. Bem, então, o ideal seria a implementação e aplicação de leis a partir da razão, se afastando dos interesses pessoais, não se atentando a valores passionais, e garantindo a justiça verdadeiramente capaz de cumprir a sua função. Então, o ideal seria que a lei, ela afastasse esses sentidos, esses interesses pessoais. Então, o juiz, quando ele fosse julgar uma ação, ele não deveria ter caráter de julgamento pessoal, mas sim apenas o cumprimento da lei. Porque a lei ela deve ser seguida, ela não deve ser interpretada. Esse é o maior problema. É que muitas vezes a lei hoje ela é interpretada, ela não é julgada. Então, a sétima proposição é a justiça entre os países. Então, ele vai usar o mesmo caráter de lei, para o julgamento pessoal, ele vai colocar para os estados, para os países. E principalmente, então, o mesmo princípio de idealização para o indivíduo deve ser levado para os estados nacionais, que por diversas vezes são envolvidos em conflitos por territórios, interesses comerciais e hegemonia, visando seus próprios interesses, impedindo o desenvolvimento livre dessas nações. Então, muitas vezes, esses estados, no caso, os países mais desenvolvidos ou os países que têm um exército mais organizado e mais fortes, eles vão impor os seus interesses. E isso, para o Kant, não deveria ser uma máxima. Então, a questão dos estados nacionais, eles deveriam ser, todos eles, regrados pelas mesmas leis, então todos deveriam ter as mesmas oportunidades. Então, a ONU ela surgiu como órgão
que poderia pôr em prática essas proposições idealizadas por Kant. Mas os interesses das superpotências, né, produzem muralhas contra as suas aplicações, e pedindo a elaboração de legislações que visem o pleno desenvolvimento das mais diferentes nações. Então, a ONU, ela surge com esse pretexto, mas qual é o problema? É como vai ser organizado esse discurso dentro da plenária. Então, os países que têm mais influência, eles vão impor a sua vontade aos países que são menos influenciadores. Então, isso vai colocar em xeque essa legislação. E isso é um problema muito sério, se nós formos comparar o que o Kant falou no século XVIII e o que é aplicado, né, até os dias de hoje na ONU. Então, isso é uma visão, né, que vai colocar em cache essa proposição. Bem, então, a oitava proposição, então, é a constituição de uma sociedade perfeita. Né? Então, aí a gente vê, né, uma pessoa meditando, e como é que essa sociedade ela deveria ser numa busca de uma perfeição. Bem, então, nessa proposição, né, então, mostra a consolidação das anteriores, né, então, quando tudo está sendo bem organizado, então, a história universal levará o homem à direção de uma sociedade perfeita, chegando ao que ele chama de constituição civil perfeita. Né? Então, é uma legislação que seja perfeita na sua aplicação, garantindo as condições adequadas para o desenvolvimento pleno, né, do controle da liberdade e levando ao objetivo da natureza o progresso. Então, essa legislação, quando ela realmente é colocada em prática, então, os avanços, né, levando lá em consideração, desde os instintos, então, quando aquilo ele sai do ideal e vem para a prática. Né? Então, isso é aquilo que ele chama de legislação civil perfeita. Né? Então, onde todos serão controlados, então a legislação, a partir da ética e da moral, vai levar a um comportamento onde a liberdade será igual para todos. Isso levaria ao objetivo da natureza, que é o progresso da humanidade de uma forma mais coesa, mais eficaz. Bem, e a nona proposição é a sociedade racional, chegando ao progresso. Então, quando o curso da história universal chega à sua plenitude, assim a sociedade obtendo o seu mais alto patamar de racionalidade, alcançando o modelo de concretização da sociedade e o progresso humano. Então, é aquele momento onde o homem ele alcança o destino que a natureza o coloca, que é o patamar racional. Então, não existirá mais injustiça, não existirá mais limitação de liberdade, porque todo mundo vai respeitar o progresso do outro. Bem, qual a maior visão aí também que nós devemos levar em consideração? Tem uma crítica muito feroz, né, sobre a visão, né, do Kant. Uma dessas críticas, né, da história universal, ela foi feita pelo Karl Popper. Né? Então, que ele vai dizer que a teoria do Kant ela é utópica, então ela é impraticável. Tanto é que eu coloquei uma imagem de uma árvore e uma representação de uma bomba atômica. Né? Então, a utopia e a distopia. Bem, então a teoria da história, né, como função de chegar ao progresso, né, sofre fortes críticas de sua aplicação, pois na maior diversas épocas da história, o uso da verdade histórica era justificar os atos e suas atrocidades. Isso fica claro com as guerras, os genocídios cometidos por governantes autoritários e causa a oposição do idealismo de Kant. Então, a questão de que a verdade histórica, ela tem dono. Normalmente, o dono dessa verdade histórica, ela está associada aos poderes que estão ali, né, que dominam aquela região. Então, é assim, a questão de que a verdade histórica, ela é imposta e ela deve ser, né, garantida por esses discursos. Bem, então a visão segundo Karl Popper, então o futuro está em aberto, não podendo ser visto como um modelo de predestinação ou condenado ao progresso, mas este avanço só podem ser almejados, né, alcançados por um debate livre e franco. Assim, o homem é o único responsável por suas consequências. Então, não é a natureza que vai levar o homem ao progresso, mas sim as ações que o homem ele faz com sua liberdade. Então, debate, então, o que nós podemos fazer para organizar isso? Bem, então, só para a gente concluir aqui. Então, os ideais de Kant são focados no bem-estar comum e a aplicação da razão do progresso da humanidade. Então, temos a liberdade, mas também devemos zelar para o mesmo direito aos nossos semelhantes. Né? Então, tudo que é aplicado a nós também deve ser para outro.
Mas essa obra pode ser vista como utópica, né, como a gente viu com Karl Popper. Então, mas em vários momentos não se pode perder a esperança. Então, o horizonte que nos move a caminhar. Assim, devemos manter a esperança em algo, pois a ganância é algo natural do ser humano, mas a compaixão também. Então, dentro dessa visão que nós estamos, né, discutindo aqui, é importante, nós focarmos, nós focarmos de como é que, né, essa utopia que o Kant coloca, ela é aplicada, né? Porque tudo leva ao mundo perfeito, mas a que preço esse mundo será construído? Bem, gente, então essa é uma visão que eu acho que é bem relativizada na nossa sociedade, mas é sempre bom a gente conversar sobre ela. Bem, espero que todos tenham, né, visto e tido uma visão de mundo um pouco diferente e tentado, né, nós temos que tentar, né, não adianta apenas ficar na teoria, mas tentar um mundo justo dentro dessas premissas de Kant, né? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho aqui. Agradeço a vocês pela atenção e espero que todos tenham, né, tenham aproveitado bem esses conteúdos. Agradeço a vocês. Qualquer dúvida, estamos, né, à disposição. Agradeço a todos e até mais. Bem, gente, até mais. Até a próxima aula. Obrigado.